Eu sou o João Pedro, tenho 27 anos e sou diagnosticado com TDAH e TEA com nível de suporte 1. Oi, meu nome é Érica, eu tenho 45 anos e sou mãe do João Pedro há 27 anos. Olá a todos. Olá a todos. No vídeo de hoje, eu e a minha mãe entrevistaremos um ao outro sobre a nossa vivência antes e depois de eu receber o meu diagnóstico de TEA e TDAH. Pode começar, mamãe. João Pedro, vamos voltar lá na sua época de escola. O que era mais difícil para você em relação à escola? O que da sua infância, o que você, infância ou mesmo no ensino médio, o que era mais difícil para você na escola? Nossa, é bem difícil. Assim, por mais que eu tive toda a minha dificuldade em prestar atenção, em conseguir fazer a lição, eu acho que era a minha convivência social, porque querendo ou não, às vezes a gente conseguia alguns mecanismos para eu conseguir passar de ano, quando eu conseguia passar de ano, óbvio. A gente conseguia ter alguns mecanismos, com professor particular, essas coisas. Só que pra relacionamento social, assim, sempre foi bem complicado. Que eu sempre era o. Eu não conseguia puxar a conversa, eu era o excluidão, o diferentão, assim. Acho que pra mim isso era o mais difícil. Porque isso, tanto que eu fui ter, acho que, de verdade mesmo, um amigo que era o Ian. Agora, isso em relação à sua convivência social na escola. Uhum. Agora, em relação aos seus estudos, o que era mais difícil para você? Era prestar atenção na aula? Era fazer a prova? Era estudar para a prova? Eu acho que era mais uma mistura dos dois, porque prestar atenção sempre foi muito difícil pra mim, só que também não, eu acho que era mais prestar atenção. Porque estudar eu não conseguia muito por conta, só que aí às vezes tinha você, tinha o Ari. Ari é meu tio avô que me ajudava a estudar. Aí tinha você ou eu tinha o Ari. Só que pra prestar atenção não tinha nada pra ficar fazendo olhar assim, olhar o professor e prestar atenção no que ele tava falando. Então, assim, né? Isso você tinha uma ajuda, né? Então, Isso. não era que você não conseguia entender, você tinha dificuldade de prestar atenção, né? É. De ter alguma coisa pra me deixar atento, assim. Porque quando a gente estudava eu e você, eu começava devagar, você me puxava de volta. Era a mesma coisa com a Ari. Volta, João. Isso, é isso Presta mesmo, isso atenção. mesmo. Aqui, ó. João, pelo amor de Deus, João. Ai, ai. Ficando até umas 11 horas estudando. Nossa, um dia assim tinha que trabalhar. Aí É. eu ia lá e às vezes não prestava atenção e ia mal do mesmo jeito. Pois é. E aí, nossa. Enfim, graças a Deus passou. Eu, bom, depois de 5 anos no ensino médio, né? É. Não só ensino médio, né? Fora o Eu sei. fundamental. É. Tá. Agora, você tem alguma lembrança da sua infância? Pode ser tanto em relação à escola, estudo, quanto em relação às suas amizades, à sua convivência entre seus amigos da escola, os colegas de sala. Você tem alguma lembrança que foi meio traumatizante? Hum. Não entendi direito. Teve alguma situação sua na escola que você lembra e você até hoje se chateia com ela? Ah, teve lá no ensino médio que. Eu era tratado basicamente como um mascote, assim, do grupinho. Não era levado a sério. Foi lá no caso lá que quando eu sofri bullying, que ficava tirando foto de. Que. Tiravam foto de mim só pra me zoar no ensino médio. Assim, é que agora eu. Não, mas isso é errado. Agora eu. Não, não, sim, sim. Não é que eu não ligo. Que agora não me chateia. Passou. Mas foi realmente. Foi acho que uma das épocas que eu mais me senti pra baixo, assim. Como se me sentia com menos valor, assim. Não como. Não me sentia parte do grupo. Agora, pra explicar o contexto, né? Então ele Uhum. tirava foto, aí o João Pedro um dia reagiu É. e bateu, né, na Uhum. pessoa que tirava foto. Essa pessoa levou uma advertência, eu fui chamada na escola também, né? Uhum. Mas o João Pedro não levou a advertência. E eu avisei a diretoria que eles tinham que tomar uma providência, que não tinha que ter chegado a esse ponto. E que eu não iria dar uma bronca no João Pedro, porque ele estava se defendendo e ele não estava errado. E aí eu falei que eu ia pra cima da diretoria, que se eles iam ter que resolver essa Uhum. situação
junto aos pais desses alunos, porque senão era comigo que eles iam ter que se ver. E assim, eu fui bem enérgica. Depois, assim, eu acabei me dando muito bem com Assim. a coordenadora e tal, mas nessa época minha vontade era de socar a coordenadora. Nossa. Porque eles sabiam que isso estava acontecendo e não estavam fazendo nada. Foi o João Pedro reagir, mas também a escola foi legal, que ela deu advertência pro aluno e com o João Pedro eles entenderam que ele estava se defendendo. Sim. Eu levei a bronca, porque óbvio É. não devia ter agido com violência, Sim. mas. Não, assim, eu devia, mas a Não, não escola. devia, né? Mas legalmente a escola tem que falar que eu não devia. Exato. Porque folgado, eu tô pensando É. que. Agora, voltando pro nosso relacionamento, Você é psicólogo, neurologista, psiquiatra, você foi em todos os. Psicopedagoga. E Em todos naquela os época, psicos. todos os psicos. Naquela época era muito difícil, não era tão conhecido, acho que Não tinha estudado um. como hoje. É. Então hoje é mais fácil o diagnóstico, né? Que aumentou o número de autistas, que hoje tem um diagnóstico Tem um mais estudo fácil. melhor. O que você gostaria que eu tivesse feito naquela época? Como você gostaria que eu tivesse tratado você naquela época em que você tinha dificuldade na escola e dificuldade com seus em amizades? Sinceramente, acho que não tinha nada pra você fazer naquela época. Porque o que você tinha que fazer, você fez. Você corria atrás de psicólogos, você corria atrás de tudo quanto é coisa. A questão era que ninguém. Que não tinha como você saber que eu era artista TDA. Você tinha estudo zero nessa área. O que você tinha que fazer, você fez. Não era um estudo zero, mas Assim, pra nível de suporte 1 era mais difícil, né? Porque assim, você não tinha como fazer se os psicólogos não falavam, ele tem TDA ou ele tem TE. O que você tinha que fazer, você fez. Sim. Você ia ir atrás ver por que que eu era daquele jeito. O que você tinha que fazer, você fez. Se ninguém te falasse que eu era autista ou tinha TDA, não tinha o que você fazer. Tanto que foi como eu falei lá no vídeo com a Mari, quando você descobriu que eu tinha TEA, você mergulhou de cabeça. Você foi atrás do QG, você foi atrás de psicólogo, você foi atrás de comprar Ritalina, você foi atrás de ansiolítico, você foi atrás de tudo. O que você tinha que fazer, você fez. Tá, e se você tivesse recebido o diagnóstico enquanto você não estivesse na escola, o que você acha que poderia ter sido diferente na sua vida? Eu acho que na questão do. Não diria amor próprio. Eu diria que na questão. É quase um amor próprio, porque eu teria a noção de que eu era daquele jeito porque eu era diferente, não porque tinha alguma coisa errada. Mas assim, às vezes eu fico pensando. Às vezes eu fico devagando no e se. Assim, querendo ou não, a minha infância e minha adolescência pode ter sido ruim, mas eu não mudaria. Mas você acha que foi ruim? Não, não é que foi ruim. Eu tive as minhas dificuldades. Eu tinha minhas dificuldades para prestar atenção, eu não sabia por quê. Mas eu não teria chegado. Eu não estaria no momento que eu estou feliz, assim. Dar valor nas coisas que você É, tem hoje, talvez? exato. Mas a gente não precisa É, sofrer, né? exato. Se hoje o João Pedro de 27 anos encontrasse o João Pedro de 10, 12 anos, o que você diria pro João Pedro de 10, 12 anos? Caraca, isso é uma pergunta difícil, hein? Qual conselho você daria pra você mesmo? É, vai ser bem estereotipado que eu vou falar, mas não tem outro jeito. Eu. Você não é estranho. Você não é estranho. Você só. Você tem as suas peculiaridades. Você é do seu jeito. Esse é o seu jeito. Você não tem um problema. Você não precisa atenção. Assim, não é que não é um problema. Não é algo defeituoso em você. Você só é diferente. Sua atenção é diferente. Seu jeito de agir é diferente. Não tem nada de errado. E acho que vai de encontro ao que você falou em relação à autoestima, né? Uhum. Agora, em relação a mães que passam por esse tipo de situação com os filhos, assim, eu estando lá no QG, eu tenho contato com outras mães de outros adultos, né? Que são diagnosticados com autismo e todas elas falam da mesma coisa, sobre o que elas nunca se preocupam em relação à escola, mas o que
faz o filho feliz. Uhum. Então todas elas me perguntam sobre isso, porque você namora, sabem que você tá bem, sabem que você tem amigos. Então elas sempre me perguntam em relação a isso, de que querem, elas me perguntam, elas sempre me falam sobre a preocupação delas dos filhos terem uma rede social de amigos, terem namorarem, saírem do casulo. O que você diria, aí eu dou os meus conselhos, mas qual seria o seu conselho para essas mães em relação a essa preocupação que elas têm? Para uma pessoa neurodivergente, em casa é extremamente importante. Porque se não fosse a minha mãe, eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei. Porque eu tive apoio pra caramba. Tive muito apoio. Tipo, por mais que eu era zoado na escola, eu pensava, vou chegar em casa, vou ter um ambiente bacana, vou ter alguém pra me dar apoio. Você dá apoio pro seu filho nessa hora é de extrema importância. Ai, Joãozinho. Agora que eu entendo meus sentimentos, agora eu sou uma Maria Mole também, que nem meu Maria avô. mole. Que nem meu avô agora. Eu acho que a gente pode estender esse acolhimento para sua avó, seu avô, Ah, suas sim, tias. nossa. Família Certo? toda. Tinham sempre uma pessoa que cuidava de vocês, que gostava muito de vocês. Sim. A Luciana, Nossa. né? Ari, O Ari, a Geralda também. a Graça. A Graça. Então não foi só eu, foram várias pessoas que Sim, cuidaram de sim, vocês. sim. Você acha que a minha vida e a sua vida como mãe melhorou depois do diagnóstico? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. É de 0 a 100. De novo, o QG foi o diferencial. Sim. Porque o psicólogo a gente acertou agora, né? Uhum. Porque também o psicólogo que a gente tinha procurado também não tinha sido bom o suficiente. Apesar dele ser alguém de TEA, ele não foi legal. Mas agora você tá com uma psicóloga legal, que te ajuda, que É incisiva no ponto certo. é incisiva no ponto certo, mas o QG em relação, que é o que você falou, a primeira coisa que você falou foi seu relacionamento interpessoal, que era o mais difícil. E o QG ajudou nesse ponto, no relacionamento interpessoal. E além de, as zoeiras, né? É TDA. Ai, João Pedro, você é muito TDA, hein? Puta que pariu, entendeu? É verdade. Aí a gente leva de maneira mais leve, né? As coisas. João, presta atenção. João, volta um morrito. Você não tomou Ritalina, né? Entendeu? A Mari faz a mesma coisa. Então é bem mais fácil, ficou mais leve, né? Nossa. Qual a maior diferença que você vê em mim hoje, depois de toda essa trajetória? Você amadureceu muito. Então, você continuou com. Melhorou nas piadas. Melhorou bastante nas piadinhas. É que eu tô gastando tudo com a Mari. Não, às vezes assim, tem umas piadas, ai, que nossa senhora, muito difícil de ouvir. Mas melhorou, você amadureceu muito, você tá focado em fazer os vídeos, isso é excelente, isso é muito bom. Então você criou uma noção de responsabilidade maior. Aquilo que eu falava pra você, o que vai ser dele? Se ele tem que estudar, ele não estuda pra poder passar de ano, ele não faz nada disso. Mas agora você tá aí focado. Entendeu? Em criar os vídeos. Ainda tem que ficar, não, João Pedro, volta pra terra, põe o pé no chão, não é isso que você tem que fazer, ainda tem que fazer isso, não tem que ficar no seu pé, vai estudar isso, vai estudar aquilo, vai ler isso, vai ler aquilo, vai tirar isso como exemplo, olha, foca nas notícias, ainda tem que fazer isso. Mas eu não tenho que falar 15 vezes, agora eu só falo 12. Não, agora eu falo 2, 3 vezes, entendeu? Que antes era 15 mesmo. Entendeu? Então, e daqui a um tempo eu não vou precisar falar 2. Talvez daqui a um tempo eu não precise falar nada. Você vai encaminhar sozinho. Então você está caminhando sozinho. Que era isso que eu queria pra você. Que você caminhasse com suas próprias pernas. Qual o conselho que você daria para as mães que veem os filhos tendo os comportamentos que eu tinha? Procura um bom profissional. E abraça a causa, sabe? Abraça o diagnóstico. Mas não use o diagnóstico como muleta. Não é porque o João Pedro tem TDA que ele pode ser esquecido. Sim.
Não é porque o João Pedro tem TEA que ele não vai ter que se relacionar com as pessoas e conversar e fazer aquilo que ele não quer. O diagnóstico não é uma muleta. Não é. O diagnóstico é simplesmente uma característica sua. Então você, por ter esses diagnósticos, por ter o TDA, por ter o TEA, você tem que encontrar mecanismos para burlar esse seu diagnóstico e chegar do outro lado, como tantas pessoas chegam. Então é esse o conselho que eu daria. Não permitir que os filhos usem como muleta, procurar um bom profissional para ter o diagnóstico. E não usar isso como muleta para os filhos. Não usar isso nem como desculpa, ele é assim, porque tadinho. Né? Não é tadinho. Entendeu? O filho não é coitado. Então, continuar em cima, continuar pegando no pé, mas que nem agora, com o diagnóstico a gente vai de maneira mais leve, mas ele continua dando bronca, entendeu? Se esquecer de alguma coisa. Porra, João Pedro, eu já falei 1000 vezes. Caraca, mano, tem uma lista do lado da geladeira de tudo que ele tem que fazer quando lava a louça. É verdade. Entendeu? Porque ele esquece. E aí, é assim, ele faz 1, 2, 3, na quarta ele esquece. É o cacete que é o TDA. Entendeu? Então ele volta lá e vai lavar a louça e vai seguir a listinha que tá lá colada na geladeira. Não é uma muleta. Entendeu? Mas é lógico que você tem que aprender a lidar com com o seu diferencial. E procurar um bom profissional. Exato. Bom, agora, João, faz você as perguntas pra mim. Ô, homem, quando eu era criança e adolescente, o que mais chamava a sua atenção no meu jeito meio diferentão, assim? Logo que, quando você era bebezinho, você andou no tempo certo, mas sempre no limite. Você falou no tempo certo, mas sempre no limite. Tipo, era uns 2 anos pra falar, eu falava com 2 anos. Exato, 1 ano e 3 meses pra andar. 1 ano e meio pra andar, era 1 ano e meio. Você andou com acho que 1 ano e 3 pra poder andar. Você, bebezinho já, você, quando pegava as coisas, você fazia assim... E eu falava assim, João Pedro, você não é um bicho, você não precisa se comportar desse jeito. Aí você era meio desengonçado, então assim... Era? Desengonçado. A sua dificuldade, assim, até assim, acho que aí acabou sendo uma coincidência. Quando eu me separei, você começou a ter dificuldade de relacionamento com outros amigos. Então, pra mim, o problema era o divórcio. Eu sempre achava que era isso. Então, isso talvez tenha dificultado, inclusive, o diagnóstico, né? A ausência, né? Então, tudo isso, pra mim, era um fator de complicômetro do seu comportamento. A sua dificuldade de lidar com as pessoas, você tinha fissura em estar com o seu pai. Então, pra mim, isso era tudo consequência do divórcio. Então, a sua terapia sempre foi voltada para você lidar com isso. A sua dificuldade de prestar atenção. Então, o que eu fazia? Por intuição, eu chegava, me agachava, olhava pra você, fazia você olhar pra mim e falava assim, repete o que eu acabei de te falar. Aí você tinha que repetir. Aí se você não conseguia, eu falava assim pra você, porque eu usava essas técnicas comigo. Eu tenho que ir no mercado ou eu tenho que fazer algumas coisas em casa. Aí eu pensava assim, eu tenho que pegar 3 coisas antes de sair de casa. Então eu gravava o número, eu tenho que pegar 3 coisas. Quando eu saía, eu contava 1, 2, 3. Peguei tudo que eu precisava pegar. Aí eu falava isso pra você, João, quando você for no mercado, você tem que comprar o leite, a manteiga e o açúcar. João, o que você tem que comprar? Olha pra mim e repete. Leite, manteiga, o que mesmo? Leite, manteiga e açúcar. Tá, então repete. É leite o que mesmo? Aí eu falava assim, João, são 3 coisas. Pensa, leite, manteiga e açúcar. 3, leite, manteiga e açúcar. Leite, manteiga e açúcar. Ainda bem que eu tenho celular agora. Aí eu falava pra você, repete. Aí você, leite e... Pensa. Manteiga e açúcar. Isso, leite, manteiga e açúcar. Leite, manteiga e açúcar. Vai repetindo até você chegar lá. E você, de fato, comprava leite, manteiga e açúcar. Mas aí às vezes a gente repetia, e eu esquecia alguma coisa. Mas não era muito assim, não. Aí até eu esqueci. Não era depois que você até fazia. E o que você fazia era assim, né? Por exemplo, eu falava assim pra você, João, compra leite desnatado. Se você chegasse lá e tivesse leite integral, você não trazia nada. Aí falou, João, mas você não tem o desnatado, você tem que comprar, então semi-desnatado. Se não tem semi-desnatado, você tem que comprar um integral, João. Volta no mercado. Aí você tinha que voltar no mercado. Então, óbvio que a gente sabia que existia a gente, né?
Que era o meu Porque eu jeito. sabia que existia essa dificuldade. A gente conversava, eu conversava com a psicóloga, mas dar o remédio era uma coisa fora de cogitação. Não se dava Ritalina. E talvez tenha sido melhor mesmo, porque de fato a Ritalina quando é criança nem sempre é bom. E aí a gente tinha essas outras coisas, pegava professor particular, às vezes eu achava que você não queria, que você não estava afim, que você não gostava mesmo e que você não percebia, não entendia como era difícil pra mim trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, cuidar da casa, fazer comida, ir no mercado e ainda ter que estudar com você todos os dias e olhar a sua lição de casa. E eu tava sempre me cobrando, eu sempre achando que eu era uma mãe insuficiente, que eu não era uma mãe boa o suficiente, porque você não conseguia ir bem na escola. E não adianta, vai passar 50 mil anos, a culpa é da mãe. A culpa é sempre da mãe. Entendeu? Mesmo que exista um pai na jogada, não importa, a culpa é da mãe. Quais situações na escola ou em casa que você achava mais desafiadora? Era isso. Colocar você pra estudar, você fazer a lição sem que eu precisasse chegar em casa e sentar com você pra fazer. Fazer você ir bem nas provas. Toda vez que vinha as notas, era aquele drama. Mas a preocupação maior é porque eu falava e parecia que você não ouvia. Então eu tentava fazer você entender suas responsabilidades e pra mim parecia que entrava por um ouvido e saía pelo outro. E fazia isso mesmo, né? Você suspeitava que podia ter algo além de distração. Além de distração ou na minha personalidade, assim? Sim, sempre achava que existia alguma coisa, mas eu não era nem psicóloga, nem Foi o que eu psiquiatra, falei. nem pedagoga, nem nada disso. Eu não era nada disso. Foi o que eu falei. O que você fez, você fez. O que você tinha que fazer, você fez. Não tinha como você fazer alguma coisa se não soubesse. Não, porque eu não era profissional. Então, assim, procurar os profissionais eu procurei. Correr atrás eu corri. Mas também não era culpa desses profissionais. Sim. Porque o diagnóstico, é o que a gente falou, entendeu? Talvez o seu TEA tenha dificuldade de diagnóstico do TDA e vice-versa, sabe? E pelo TEA ser um espectro, cada um tem seu comportamento, você não tem aquelas coisas. Só ver a minha diferença com a Mari. Isso, aquelas coisas bem específicas de autista, entendeu? Mas tem. Eu tenho a parte sutil, assim. Tem a parte mais Mas sutil. tem, entendeu? Tem. Entendeu? Essa dificuldade de relacionamento e tal, mas daí tem muita gente que tem dificuldade de relacionamento e não é autista. Exato. Como você se sentia ao ver que eu repetia de ano? Nossa, arrasada. Porque você não tem noção da dificuldade financeira que eu passava. Noção. Então, repetir de ano pra mim era uma coisa assim que eu falava, meu Deus. A gente passava muita necessidade. Então, assim, não passava necessidade de comida, não passava vontade de. Vontade não, passava necessidade do arroz, do feijão, da carne. Vocês tinham um convênio, vocês tinham uma escola particular. Mas teve época que eu não conseguia comprar um alface, que eu não conseguia comprar uma fruta. Eu passava vontade, eu não cortava meu cabelo. Eu levava, sei lá, 1 ano e meio pra cortar o meu cabelo. Não fazia minha unha. As bobagens, assim, o supérfluo. Não, eu sentia vontade de comer pizza. Não podia comer pizza, porque eu não tinha dinheiro pra uma pizza. Trabalhava com um sapato furado. E assim, óbvio, eu podia pedir ajuda pros meus pais. Eles iriam me ajudar. Mas não era a responsabilidade deles, era minha. Então eu assumi a responsabilidade, mas assim, pra vocês não faltava o sapato, não faltava a roupa, não faltava a escola, não faltava o convênio médico, não faltava uma boa pessoa cuidando de vocês. Foi o que eu falei. O suporte que a gente precisava, você dava. E então eu passava necessidade, depois as coisas foram melhorando, é lógico, entendeu? Então essa fase passou, né? Mas quando você repetia de ano, eu falava assim, meu Deus, é muito dinheiro. Era um sacrifício enorme. Mas a minha preocupação maior era assim, o João Pedro não tem noção desse sacrifício. Na minha mentalidade era isso. O que vai ser dele quando ele for mais velho se ele não consegue enxergar o sacrifício que é feito agora?
se ele não consegue enxergar o que eu estou fazendo por ele. Nossa, eu falo assim, que tinha sua avó também que ajudava, seu avô que ajudava, não financeiramente, mas ajudava com outras coisas. Quando tinha uma pessoa que tomava conta de vocês e ela tinha que sair de férias. Então eu recorria ao meu pai, vocês iam pra lá, iam viajar, iam pra Sumaré, sabe? Ou então, quando tinha eu tava. Uma época que ele ficava na casa da minha avó, com a minha tia. Exatamente, entendeu? Então eles ajudavam também. E então era isso, minha preocupação maior era a grana que eu gastava, mas também a sua falta de consciência. Porque o que seria de você no futuro sem essa consciência? Da responsabilidade que você tinha que ter. Porque não era uma vez que você repetia. E não é que você repetia porque você cabulava aula, aprontava, recebia falta. Tanto que nesse quesito eu era um bom aluno. Não, Eu não arrumava confusão. não nunca. A única confusão que teve foi aquela da foto. Mas aí era uma confusão É. justificável, assim. Como era pra você quando eu preferia ficar no celular ou lendo em festas ou reuniões da família? Eu olhava assim e falava assim, vai, um dia pra um restaurante. Aí você ficava lendo ou no celular. Isso você já mais velho, antes do diagnóstico. Eu olhava e falava assim, por que eu tô pagando? Você vê que tudo é dinheiro, né? Eu falava assim, ele não quer estar aqui, meu. Por que ele veio? Ele não quer estar aqui. Por que ele não quer se entrosar, entendeu? Eu falo, sai do celular, larga esse livro, vai conversar com a sua família, vai estar aqui, esteja presente. Mas assim, porque eu falava, porra, meu, por que sai de casa pra ficar lendo? Vai ficar lendo em casa, entendeu? Não me enche o saco. Frustrada, acho que essa é a palavra. O que você sentiu quando eu comecei a ir no psiquiatra? Que ele começou a fazer os exames. Isso. Eu senti que ali podia ter uma esperança de diagnóstico e de tratamento. Então, ou de terapia, de orientação, de uma luz no fim do túnel. Foi assim que eu enxerguei quando você foi no Dr. Sidney. Nossa. Como foi quando você recebeu a notícia que eu tinha TDAH e TEA? O TDAH foi mais suave, porque existe um remédio para tratar o TDAH. O autismo para mim foi mais difícil, porque eu não sabia como você ia receber. Eu não sei, eu acho que eu já te contei que o Dr. Sidney contou para mim que você tinha TEA, para mim, só para mim. E aí eu fui viajar, que eu fiquei 2 meses fora. E aí eu não quis contar pra você, porque eu ia viajar. E aí eu combinei com ele que quando eu voltasse, nós contaríamos. E aí quando a gente voltou, na verdade, sobrou pra eu contar. Aí eu sentei pra conversar com você, pra te contar sobre o TEA. E você recebeu super bem e se sentiu aliviado. Chorou e falou que se sentiu aliviado. Porque finalmente eu tive a resposta. Porque que eu era daquele jeito, porque eu ficava no meu canto, mexendo no celular, lendo. Mas eu acho legal pontuar uma coisa assim, que você nunca, até pouco tempo atrás, me disse que você se incomodava com isso. Que você não ter amigos, que você não ter amigos era um incômodo, que você repetir era um incômodo, que você não conseguia prestar atenção era um incômodo, que você se sentia diferente. Sim. Até isso que você está me contando de bullying que você sofreu na escola, nem isso você falava. Você foi descobrir que eu sofria bullying quando teve a pessoa, você bateu na pessoa lá, né, no menino. Então, eu sabia que existiam problemas, eu não tinha ideia da dimensão, porque sempre que eu perguntava pra você como você tava, se tava tudo bem, você dizia que tava tudo bem. Até hoje, né? Até hoje. João, como é que foi lá no QG? Legal. João, mas o que vocês fizeram? A gente chegou lá, jogou e foi isso. Enfim, não mudou muita coisa não. Não, brincadeira, mudou bastante. O que você diria que mudou depois de receber esses diagnósticos? Diagnóstico, eu fiquei mais tranquila. Quando eu vi que pra você foi um alívio, eu fiquei mais tranquila, principalmente depois que você entrou no QG, porque aí você entrou em contato com outras pessoas que passaram pela mesma coisa que você e passam pela mesma coisa que você. Então é uma troca de experiências, você saía, você
começou a ter mais amigos, Comecei a namorar. começou a namorar, entendeu? Mas assim, muito antes já estava mais tranquilo. O namoro foi, assim, a O cereja ápice, do bolo, é. né? Mas eu me senti mais tranquila, porque... Por quê? Porque eu acho que boa parte das cobranças que eu fazia com você eram as cobranças que eu recebia de todas as pessoas que eu convivia. Da escola, família, seu pai. Então, todas as cobranças de que todos os seus problemas, a culpa era minha. Então, se você chegava num lugar e estava lendo livro, a culpa era minha. Se você repetia, a culpa era minha. Se você não estudava para a prova, a culpa era minha. Se você não fazia lição, a culpa era minha. A culpa é sempre da mãe. Então, quando eu recebi o diagnóstico, é como se fosse, não, a culpa não é minha, a culpa é do TEA. A culpa é do TDA. Não, assim, esse é um ponto, Sim. entendeu? E também, assim, tá, beleza, então se é o TEA, o que a gente tem que fazer? Terapia. E Entendeu? foi quando Vamos procurar as você. terapias. Foi Entendeu? quando você calçou Deus o mundo pra ver Isso, o que se eu é o fazer. TDA o problema, Ritalina. Entendeu? Então, vamos procurar agora, vamos pras cabeças, vamos pra melhor, agora que tem condições de pagar, vamos pra melhor psiquiatra que existe, entendeu? Que seja especialista nesse assunto. Uhum. Mas aí você consegue direcionar, você sabe o que está acontecendo, você está pisando em terra firme. Você sabe o que está acontecendo. Antes, não pisava em terra firme, pisava em lama, porque tudo era erro e acerto. Eu tinha que ir pela intuição e parecia que não saía do lugar. Você acha que a minha vida e a sua vida como mãe melhorou depois do diagnóstico? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. É de 0 a 100. De novo, o QG foi o diferencial. Sim. Porque o psicólogo a gente acertou agora, né? Uhum. Porque também o psicólogo que a gente tinha procurado também não tinha sido bom o suficiente. Apesar dele ser alguém de TEA, ele não foi legal. Mas agora você está com uma psicóloga legal que te ajuda, que É incisiva no ponto certo, é assim. incisiva no ponto certo, mas o QG em relação, que é o que você falou, a primeira coisa que você falou foi seu relacionamento interpessoal, que era o mais difícil. E o QG ajudou nesse ponto, no relacionamento interpessoal. E além de, as zoeiras, né? É TDA. Ai, Ju, você é muito TDA, hein? Puta que pariu, entendeu? É verdade. Aí a gente leva de maneira mais leve, né? As coisas. João, presta atenção. João, volta uma Rita. Você não tomou Ritalina, né? Entendeu? A Mari faz a mesma coisa. Então é bem mais fácil, ficou mais leve, né? Nossa. Qual a maior diferença que você vê em mim hoje, depois de toda essa trajetória? Você amadureceu muito. Então, você continua com. Melhorou nas piadas. Melhorou bastante nas piadinhas. É que eu tô gastando tudo com a Mari. Não, às vezes assim, tem umas piadas, ai, que nossa senhora, é muito difícil de ouvir. Mas melhorou, você amadureceu muito, você tá focado em fazer os vídeos, isso é excelente, isso é muito bom. Então você criou uma noção de responsabilidade maior. Aquilo que eu falava pra você, o que vai ser dele? Se ele tem que estudar, ele não estuda pra poder passar de ano, ele não faz nada disso. Mas agora você tá aí focado. Entendeu? Em criar os vídeos. Ainda tem que ficar, não, João Pedro, volta pra terra, põe o pé no chão, não é isso que você tem que fazer, ainda tem que fazer isso, não tem que ficar no seu pé, vai estudar isso, vai estudar aquilo, vai ler isso, vai ler aquilo, vai tirar isso como exemplo, olha, foca nas notícias, ainda tem que fazer isso. Mas eu não tenho que falar 15 vezes, agora eu só falo 12. Não, agora eu falo 2, 3 vezes, entendeu? Que antes era 15 mesmo. Entendeu? Então, e daqui a um tempo eu não vou precisar falar 2. Talvez daqui a um tempo eu não precise falar nada. Você vai encaminhar sozinho. Então você está caminhando sozinho. Que essa era isso que eu queria pra você. Que você caminhasse com suas próprias pernas. Qual o conselho que você daria para as mães que veem os filhos tendo os comportamentos que eu tinha? Procura um bom profissional. E abraça a causa, sabe? Abraça o diagnóstico. Mas não use o diagnóstico como muleta. Não é porque o João Pedro tem TDA que ele pode ser esquecido. Sim. Não é porque o João Pedro tem TEA que ele não vai ter que se relacionar com as pessoas e conversar e fazer aquilo que ele não quer. O diagnóstico não é uma muleta. Não é. O diagnóstico é simplesmente uma característica sua. Então você, por ter esses diagnósticos, por ter o TDA, por ter o TEA, você tem que encontrar mecanismos para burlar esse seu diagnóstico
e chegar do outro lado, como tantas pessoas chegam. Então é esse o conselho que eu daria. Não permitir que os filhos usem como muleta, procurar um bom profissional para ter o diagnóstico. E não usar isso como muleta para os filhos. Não usar isso nem como desculpa, ele é assim, porque tadinho. Né? Não é tadinho, entendeu? O filho não é coitado. Então, continuar em cima, continuar pegando no pé, mas que nem agora, com o diagnóstico a gente vai de maneira mais leve, mas ele continua dando bronca, entendeu? Se esquecer de alguma coisa. Porra, João Pedro, eu já falei 1000 vezes. Caraca, mano, tem uma lista do lado da geladeira de tudo que ele tem que fazer quando lava a louça. É verdade. Entendeu? Porque ele esquece. E aí, é assim, ele faz 1, 2, 3, na quarta ele esquece. É o cacete que é o TDA. Entendeu? Então ele volta lá e vai lavar a louça e vai seguir a listinha que tá lá colada na geladeira. Não é uma muleta. Entendeu? Mas é lógico que você tem que aprender a lidar com com o seu diferencial. E procurar um bom profissional. Exato. Sing me a song of the last that is gone. Bom, e com isso nós ficamos por aqui. Se vocês tiverem gostado, deixem seu like, compartilhem e ativem o sininho. Eu vou deixar na descrição o link para os perfis do canal em outras redes sociais. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima. Sing me a song of the last that is gone. Say, could that last be I?